Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos começar de novo. É isso aí. É assim mesmo, vai, depois corta. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. A gente está aqui com esses episódios sobre reflexões a respeito dos episódios, perguntas difíceis, comentários, para a gente poder se aprofundar cada vez mais em todo esse conteúdo que a gente está trazendo. É isso aí, Fê. Pessoal, antes de tudo, curtam o nosso canal, tá? Aproveitem. Inclusive, o episódio do qual estamos falando hoje, o link está aí embaixo, então para vocês assistirem ele completinho. E o episódio que vai ser hoje, né, enfim, vai ser sobre ele, o nosso bate-papo aqui, sobre reflexões e tal, é constelação familiar. E tivemos a nossa grande amiga Sharon, né, que esteve com a gente, que também é uma grande consteladora, assim como meu amigo Felipe, né, juntos, e falamos sobre esse tema aí, que ele é tão fundamental também nessas rotas de autoconhecimento, de conexão espiritual, né, de expansão da consciência, e que também traz, né, muitas questões, muitos questionamentos, inclusive, né, Fê? Acho que é sobre isso que a gente vai puxar hoje um pouquinho. E aí, quero aproveitar, né, pedir para vocês aí deixarem as dúvidas de vocês, as perguntas, questionamentos, apontamentos, tudo é muito bem-vindo até para a gente expandir esse conteúdo. E quero aproveitar que estou aqui com o Felipe, que é constelador familiar, né, para tirar essas dúvidas, então, fazer esse bate-papo com a gente, então, fundamental, relacionado à constelação familiar. Sim, espero que vocês tenham aproveitado bastante do episódio também, porque tem muitas coisas legais lá, inclusive alguns depoimentos e partilhas nossas de como a gente chegou nesse tipo de terapia, nesse movimento terapêutico, que hoje a gente chama muito de constelação familiar, mas que ele abarca também muito essa questão da terapia familiar, da terapia ancestral. A gente sabe que existem muitos movimentos, né? Inclusive no próprio movimento terapêutico comum, habitual, vamos dizer assim, há sempre essa necessidade. Em muitos temas da espiritualidade, em muitos dos nossos caminhos, das nossas rotas, né? Para mim sempre foi muito fundamental olharmos para as nossas cargas e as nossas questões familiares, ancestrais, tudo que a gente traz, né, tudo que possa estar um pouco marcado no inconsciente, no subconsciente, como padrões, como ciclos, né, as nossas heranças todas. Mais uma vez, reforçando também que a gente deve buscar, deve focar também sempre no positivo, né, cara? Trazer, reconhecer e ver também que a vida chegou até a gente. Né, que embora não tenha sido ideal, pode ter acontecido muito sofrimento, muitas questões, mas existe muita força, né, e que nós manifestamos também esse positivo todo, esse lado todo iluminado na nossa própria ancestralidade, e que é o mais louvável a gente trazer para a gente, né? Exatamente. Uma coisa que é muito legal, que a gente também não comentou muito no episódio, que eu gostaria de trazer aqui, são a respeito das leis fundamentais sistêmicas. Né? Então o Bert também chama de ordens do amor, as leis da ajuda, que regulam e ajudam a gente a organizar, inclusive a nossa consciência, o nosso posicionamento frente a todos os sistemas, não só a nossa família, mas a uma amizade, a uma sociedade, né? A uma comunidade, a uma empresa, porque essas leis estão presentes na natureza, em todos os grupos, em todo o sistema coletivo. Quando essas leis estão muito bem organizadas, o sistema flui, né? Então é importante trazer um pouquinho dessa abordagem para que a gente conheça e saiba fazer a aplicabilidade delas de uma maneira razoável, sem deturpar todas essas questões. Porque eu acho que a constelação familiar começa a gerar muita polêmica quando a gente vê princípios deturpados, aplicabilidades deturpadas. Então por isso que a gente também tem que ter muito cuidado, ter muita análise, muito equilíbrio. E o intuito correto quando a gente faz um movimento terapêutico como esse, né? Eu não quero trazer inimizade, eu não quero trazer vingança, eu não quero trazer superioridade de hierarquia, de ordem ou de comando, de autoridade, muito pelo contrário, né? Também não quero estar preso ao passado, às minhas dores, eu quero trazer harmonia, eu quero trazer, acima de tudo, uma neutralidade, um equilíbrio, para que nenhuma carga me machuque, me altere demais, né? E acima de tudo, um olhar equilibrado para o outro, né? De harmonia, de respeito, perdão. De deixar, exato, mas faz muito parte que me veio essa memória, que a gente fala disso também no episódio, mas de deixar com o outro o que é do outro, né? Eu acho que eu senti muito isso, assim, eu vou trazer um pouco do meu relato lá no episódio, vai lá ver da minha vida, da minha história de vida,
que é um pouco sobre isso também, né? Você deixa com o outro o que é dele e você segue a sua vida, né? Você segue em frente a sua vida fazendo suas próprias escolhas, não mais no aquele emaranhado, ou espelhado, condicionado com tudo isso. Você não fica preso, você não fica refém daquele desequilíbrio. Vamos dizer, a gente tem um atrito entre a gente, né? Mas nós dois temos a capacidade de nos libertarmos dessa carga, né? E não de ficar nesse apego, por mais desequilibrado que ele tenha sido. Então, você fica com o que é seu, e eu sinto muito que aconteceu tudo isso, mas a gente precisa e deve caminhar para frente de uma maneira mais harmoniosa. E abrir espaço para esse sentir, né? E aí eu acho que fica bem essa reflexão, né, Fê? Da importância da gente saber com quem a gente está fazendo esses movimentos. Sim. Da importância do bom facilitador, do bom terapeuta do nosso lado, a experiência, toda essa condição faz total diferença. E acho que vai falar um pouquinho desse acompanhamento pós também, né? Sim, a gente falou no episódio, então vai lá também, dá uma olhadinha lá. E fala também se você já teve essa experiência também com a constelação familiar ou com algum movimento sistêmico também, que hoje em dia se fala bastante disso, né? Sim. Terapias sistêmicas, movimentos sistêmicos, mas a raiz toda, a base toda vem da constelação, sim, né? Sim. Então, se você também já teve essa experiência aí, como que foi pra você, traga pra gente também ir colhendo vamos dizer assim, esses relatos, pra gente também expandir mais esse assunto, né? E partilhar, né? Mas você vê que também sempre em vários outros rituais, em várias outras frentes, né? A gente sempre abordou esse tema. Quando a gente vai para a aldeia, a gente também fez os rituais, todo de quebra, os padrões ancestrais, em vários caminhos de espiritualidade, há milhares e milhares de anos. Esse tema sempre foi muito importante de ser visto, compreendido e harmonizado em nós, né? Quando você gera consciência de um padrão, né, que se reproduz de gerações para gerações, ou mesmo na sua própria vida, a partir do que você gera essa consciência e você faz esses movimentos, sejam eles rotas, né, que a gente está falando aqui, você para em você. Exato. Né? E você tem a chance realmente de fazer de uma forma diferente. E acho que acima de tudo, né, nós mesmos chegamos nessa conclusão agora. Então, o pilar fundamental é sempre esse. Né? Acima de tudo. Então, deixem isso guardado. E qualquer coisa, vamos bebendo nas fontes mais ideais. Vou trazer as leis que a gente comentou rapidinho. Primeira lei fundamental, a lei do pertencimento. Todos pertencem ao sistema, todos pertencem à família, todos pertencem ao grupo. Não deve haver exclusão, rejeição, abandono. Né? Vamos imaginar que existe uma árvore genealógica da família. Todo mundo tem que ter o seu lugar. Vamos imaginar que a gente está numa sociedade, todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem que ser visto, considerado, numa empresa, numa amizade, num grupo. Porque se há carga de exclusão, se há carga de rejeição, de negação de alguém, essa carga vai permear, vai gerar mais conflito, mais desavença e vai gerar mais exclusão ainda. Então, o pertencimento é fundamental para curar toda e qualquer forma de exclusão. Tá? Segunda lei fundamental, a hierarquia, a ordem. Cada um tem o seu papel, cada um tem uma função. E quando essas funções, esses papéis são desempenhados de maneira equilibrada, harmoniosa, o sistema flui muito melhor. A engrenagem, a empresa, o trabalho, a troca, as funções. Se alguém deixar de fazer alguma coisa, se alguém fizer alguma coisa mal feita, se alguém se ausentar, se alguém negar, né, aquela atividade que seja, vai faltar, alguma coisa ali está fragilizada, tem um ponto vulnerável, alguém vai ter que cumprir com aquele papel, então começa a gerar também bastante desarmonia, bastante desequilíbrio e bastante atrito. Então a gente só está querendo reverenciar, respeitar o papel, a atividade de cada um e a função de cada um, que é louvável, que deve ser muito bem vista e considerada, pois se uma pessoa deixar de fazer o seu papel, o sistema desmorona, qualquer ele que seja. Né? Então eu já vejo também que não existe uma superioridade, existe um respeito e uma consideração muito mútua com todos aqueles que estão ajudando o coletivo e atuando pelo coletivo. Quer falar alguma coisa? Não. É isso mesmo. Terceira lei fundamental, a lei do equilíbrio. Todas as nossas relações de amizade, afetivas, familiares, relacionamento, de trabalho, as relações precisam ter equilíbrio entre as partes, né? Eu dou alguma coisa, eu recebo algo em troca,
E o excedente a gente doa, a gente oferece a quem não está tendo a possibilidade, a disposição. Então a gente dá também para que a vida possa gerar e circular. A gente chama, né, do triângulo dar, doar e receber. Então também é muito importante que a gente receba, que a gente esteja também sendo visto, sendo da forma como for. Não existe regra, não existe limite. Às vezes você não consegue me dar uma coisa que eu preciso, mas você me contribui de alguma outra forma. E se para mim está equilibrado, para você está equilibrado, a gente achou uma harmonia. O que não pode é eu ficar achando que eu estou fazendo demais, ou eu também ficar achando que eu não estou fazendo nada. Que a Kátia está fazendo tudo, que a Kátia está sustentando tudo, que a Kátia está super sobrecarregada, ela também vai começar a se sentir desequilibrada, a balança, a gangorra pesa demais e alguém vai sair da relação. Então isso não é harmonioso. Esses sistemas, quando eles não estão legais com essas leis, eles vão gerar estresse, fadiga, tensão, brigas, né? Cada vez mais problemas. Então a energia não flui, o sistema não funciona. Então o ideal seria que a gente conseguisse se equilibrar, conversar, para que possa se surgir a relação saudável. O ponto aqui fundamental através da constelação familiar, eu não quero ficar emaranhado nas negatividades e nos conflitos. Eu quero olhar e reconhecer o saudável que possa existir. Se não existe nada de saudável, por exemplo, né, às vezes a gente lida com cargas muito pesadas nas constelações. Pessoas que não têm, que não tiveram estrutura, não receberam, né, têm questões, têm desequilíbrios, têm fragilidades muito importantes. Então essa pessoa vai conseguir me dar, nossa, ela já me gerou muito sofrimento, vamos supor assim. São casos complexos, pesados, traumáticos. Ok, então eu posso reconhecer e falar, cara, aqui está tudo bem. Não tem como haver uma relação saudável aqui. Então o natural é que a gente não fique emaranhado com a carga negativa, mas que talvez também a relação possa não existir. Se não há nada de saudável equilibrado, talvez o mais saudável seja romper a neutralização. Isso também é um ponto que é fundamental que possa ser visto também, né? Mas eu penso também, Fê, que é bem diferente esse rompimento, né, de uma forma saudável, é quando tem um reconhecimento, né? Se a gente sai na postura da vítima ou da falta, que eu acho que tem a ver com as leis que você está falando, aí fica mais difícil. Sim. Né? Tipo assim, quando a gente fala disso, essa neutralidade que você fala, e que realmente, gente, é muito difícil mesmo de chegar nesse ponto, mas é possível. Quando se abre esses espaços, nesses processos terapêuticos todos, é exatamente para isso. Para a gente abrir esses espaços, para sentir, para reconhecer aquela dor, para deixar aquela dor passar pela gente, pelo nosso corpo, para aí começar a fazer uma integração de tudo isso. É um tratamento, né? É um processo. Não tem milagre, não tem tipo, vou abrir uma, né? Você vai abrir uma constelação, agora está tudo resolvido. Isso fica reverberando na vida da gente. Por muito tempo. Por muito tempo, e muitos processos virão a partir disso. Sim. Né? Acho que é bem por aí, né? Muito. A gente também conversou bastante no episódio falando da forma de fazer, inclusive em grupo e coletivamente, de sentir o quanto a gente sente no corpo e o quanto a gente dá vazão para que esse invisível se manifeste. Mas, só para deixar também dito, que muitas vezes a gente faz a constelação individualmente. A gente usa bonecos, a gente usa artefatos, símbolos, desenhos, a gente pode usar muitos mecanismos e estratégias para representar e acessar um pouco esse campo, para terapeutizar esse campo. E claro, a ideia é a gente trazer muito à tona, suavizar, gerar bastante consciência e fazer essa suavização de campo, para que a gente não fique muito marcado. Mas sim, a Kátia estava falando, e a gente vê pelo nosso próprio caminho. Quantas e quantas vezes a gente não precisa revisitar aquele assunto que ficou marcado demais na minha alma, no meu inconsciente, no meu emocional. A gente acha que às vezes já foi, não, ainda tem bastante coisa. Né? Mas o legal é que a sua postura, né, a forma como a gente vai encarando tudo isso, metabolizando tudo isso no nosso corpo, transmutando tudo isso, ela vai melhorando, ela vai modificando. À medida que a gente vai fazendo esses movimentos, mobilizando esse campo todo ancestral, a gente percebe isso. Então a forma até como o nosso corpo reage quando esses padrões retornam à nossa vida, sim, entendeu? Já é com uma outra clareza, já é também de um outro lugar. Eu acho que esse é o bom, né? Tipo, se a gente levar uma vida mais leve, assim, cortando todas essas cargas negativadas,
E eu acho que o que é legal do trabalho sendo feito, né, tipo, ele como constelador, é que eu acho que ele consegue ultrapassar a técnica. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente pensa na constelação, de quando ela foi fundada, toda a história, todos os princípios, etc. Isso daí não é uma coisa rígida. A gente precisa lembrar também que momento histórico que isso foi feito, né? Então isso é falado no episódio. Vamos lá assistir o episódio completo. Né? Mas é verdade, né? Existe e o trabalho vai se desenvolvendo. Lógico que vai depender muito também das visões que a gente traz, né? Dos métodos. Ela pode ser feita, está sendo feita de várias também maneiras. Né? Analisar isso mesmo, compreender, né, que é uma ferramenta, Sim. não é uma verdade absoluta, e óbvio, né, como cada um reage e percebe isso dentro do próprio campo. Sim. Levar isso para as suas terapias pessoais, para outros movimentos, acho que isso é fundamental, ter esse acompanhamento pós uma constelação. E desenvolvendo isso juntos, né? Até com o próprio terapeuta ou de outras maneiras. Agora vamos usar essa técnica, reconhecer o que está acontecendo, como está sendo o seu sentido. Ela atua muito no campo, mas é isso que você falou, né, cara? Se a gente começa a mudar a nossa perspectiva, se a gente começa a já querer enxergar a realidade de uma maneira diferente, nossa, o mundo já é outro. Né? Então, lógico, a gente vai defender, revisitar, a gente pode ritualizar, fazer as orações, fazer as frases de cura, né? Fazer reverências. Às vezes até na própria relação você fala assim, ó, deixa eu dizer uma coisa, desculpa, sinto muito. Reconheci que eu fiz esse padrão, padrão meu, eu quero terminar. Do mesmo jeito, um posicionamento firme, eu sei que isso é seu, né? Isso fica com você, Sim. Entendeu? Não sou sua mãe, por exemplo, né? É tudo posicionamento, é muito legal. E aí, vamos lá assistir o episódio, né? Porque a Cheryl também fala bastante disso, queridíssima. A Cheryl é legal, que tanto ela quanto o Fê também veio do teatro, veio de outra área, a Cheryl veio da advocacia, então é legal vocês também verem, né, como que é essa galera aqui, esses dois aí, que se transformaram nesses grandes terapeutas aí, e consteladores também. E como a vida vai nos levando, né? Como a vida vai fazendo o próprio caminho também do nosso desenvolvimento, dos encontros, das rotas, da gente na vida. Acho que é isso, né? Acho que foi bom, bate-papo, amei, gostei. Também. Curtam aí, por favor, deixe o comentário de vocês, compartilhe com a galera, assistam o episódio completo, manda também a pergunta de vocês, o comentário também pra Cheryl, que a gente vai ficar bem feliz aí, vamos que vamos. Sim. Nessas rotas sagradas. Sim. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.